Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado, meu doutor Borrado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Ligou um programa tão sensacional. Sucesso Na garotada Nós ouve mesmo. Muito bem, queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nosso Robert hoje é o promotor de eventos José Luiz Rodrigues. Isso. É isso, Zé? Isso mesmo. Você faz o que de promover evento? Olha, eu vou estar... Na verdade, eu promovo shows, bailes. E dia 7 de setembro eu quero convidar você já, o Bola. Você vem fazer propaganda. Tem que aproveitar, né? É o Retrô do Louquinho. Relembrando os anos 80, 90, vai ser bacana. Boa. Vou deixar já o convite aqui pra vocês. Vai Comprando o ingresso, ganha um CD. Porra. Retrô do Louquinho. Quem é o Louquinho? Louquinho foi o prefeito de Aparecida e ele teve casa de show lá muito tempo atrás. Bom, evidentemente isso é um DVD pirata. Você devia estar em cana agora. Não, lógico que não. Eu em cana. amigo. Não é? Não é pirata. Não é pirata. Não é pirata. Não é não. Não é. O tio botou num plástico. Ele comprou. Não, é original, é. É só o plástico, é o que fiz. Tô dando pra um amigo o CD. Tem gente que faz coisa pior aí. Ele precisa comprar em algum lugar. Ajuda né, eu aí, CD. Emílio. Muito bem. Então, o Retrô do Louquinho. Dia 7 de setembro, Onde? no Arama, em Aparecida. Vamos lá. Aparecida da Aparecida. Aparecida do Norte. É legal, hein? É, Vamos. bom pra rezar lá. É, Bom tem que ir também. lá rezar mesmo, é verdade. Vocês conheceram o Zé Louquinho, prefeito lá? Graças a Deus. não. Proibiu andar de mini saia, o pato tinha que usar batina. Ó, Isso. É isso aí. Lembra? 20 reais. Cara, 20 reais pra entrar. Antecipado. É 20 isso aí. pila, 20 pila. Valeu, Isso então. aí. Agora Obrigado, Emílio. virou um jabá isso aqui. Ah, vá. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, Milhaça, Marina, da Lua. Tudo certo aí? Beleza, gordinho. Então vamos lá. Ninguém é tão ocupado assim. Tudo é uma questão de prioridades. É isso aí, bicho. Boa, Milhaça. Quem você convidou? Couve engravida. Conte, João Dias. Muito bem. Hoje teremos Ciro Gomes. Opa! Adoro ele. Certo, Paulinha? Ai, que Ciro lindo. Gomes, Ciro Gomes é professor, bravo. escritor, político. Ele é muito bom. Ele é vice-presidente do PDT. Vamos falar de política aqui hoje. Boa. Vamos ver se ele vai anunciar a candidatura, já que o ano que vem teremos eleição para presidente. Não é isso, Paulinha? O que você vai? Você vai participar hoje, Paulinha? Vai. Vai sim, senhora. Não Como vem, não? não. Agora vai arregar? Ah, tá bom. Agora a regra. Muito bem, então pode mandar sua pergunta, @programa Pânico. Hoje teremos Ciro Gomes aqui Boa, no Pânico, boa. na Jovem Pan. Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um convidado de altíssima categoria nesse programa. Advogado, professor, escritor, político, vice-presidente do PDT. Estará aqui hoje lançando sua candidatura à presidência da República. Ciro Gomes aqui está, senhoras e senhores. Ciro, meu. Aliás, nos sentimos honrados. Lindo. Sentimos honrados primeiro pela presença de calibre do nobre vice-presidente do PDT e escolher esse programa para anunciar a candidatura. Eu não sabia. Aliás, esse quadro. Pô, mas o Cristóvão Buarque vem de vice? Esse quadro nebuloso para 2018 já tá logo aí. Tá né? aí, tá aí. E ninguém tá pensando muito nisso, né, Ciro? Sim. Eu acho que nós precisamos pensar um pouco mais no que é que aconteceu, o que é que está acontecendo com o Brasil. Muito obrigado, Emílio, e a todos Boa. da equipe do Pânico. Obrigado aí pela calorosa recepção. De fato, eu não posso lançar minha candidatura, mas eu prometo que quando eu puder, eu volto aqui para fazê-lo. Isso depende ainda de um conjunto de variáveis, e especialmente o prazo eleitoral, que determina que só a partir de junho do ano que vem se possa formalizar isso. Mas o que eu tenho sustentado é que o Brasil não pode cair na esparrela de aceitar essa falsa divisão que se impõe ao país entre coxinha e mortadela. O Brasil não cabe nisso.
Não é possível a gente... Tem um salame aí no meio, tem um Não, tem queijinho. muito mais coisas. Tem feijão, Azeitona. tem arroz, tem uma verdade, série de coisas, mas fundamentalmente o Brasil precisa discutir o futuro. Porque se a gente for transformar o embate que nós temos hoje nesse ódio ou paixão ao redor do Lula, o Brasil não sai daí onde está, não. Mas você acha que tem como reverter isso? Que nem Depende, o Dória sabe? tá tentando, tá tomando ovada. Não, o Dória... Não, essa ovada é uma coisa boba que É normal aconteceu. tomar ovada? Não é normal. Não é coisa bonito, errada. né? É claro que não é normal também jogar tomou água ovada pelo fria PT. em sem teto, não é normal você jogar flores que lhe deram na rua, não é normal você internar violentamente pessoas que têm dependência química, mas também não é normal nem é civilizado você jogar ovo em ninguém. O que eu quero dizer, basicamente, é o seguinte. O Dória, ele, por exemplo, na posição de prefeito de São Paulo, ele aperfeiçoou essa tragédia brasileira. Porque é aquele político que não tem nada na cabeça e lê pesquisa com assessoria de marketagem comercial. Então, o que é que o marqueteiro está dizendo? Tá todo mundo puto com os políticos. Então, ele é um não político. Todo mundo quer alguém que resolva os problemas. Então, ele é um gestor. E tá todo mundo zangadíssimo com a esculhambação que generalizou-se no PT. Então ele é o anti-PT, o anti-Lula, e é grosseiro. Isso não resolve nada. Isso não resolve absolutamente nada. O país está se desindustrializando. Nós estamos com quase 14 milhões de desempregados. Tem quase 10 milhões de brasileiros na informalidade, correndo do rapa na rua das cidades do Brasil inteiro. E a violência hoje espetou o medo no coração de todo mundo. E as pessoas querem respostas concretas para isso. E a política não está produzindo. Então, Ciro, mas o voto da Nunca produziu, faz tempo que não produz, né, Ciro? Não é verdade. Qual a última Você vez é que o foi carioca. produzido? É o carioca. Sou eu. País. Cuidado, hein, Ciro? Ali, Fiquei esperto. aí já puxa 12, você vai ver, irmão. Vai com cautela. As pessoas nos adoram, viu? Pelo menos na minha turma. É isso aí. Pela Te minha preveniram? Vai com turma. Não, cuidado. preveniram. Acabei de ser prevenido aqui pelo seu colega. Cuidado, Cirão. Não, Deixa eu te cuidado dizer, com esse pessoal que O Brasil, quando acabou a preveniram. Segunda Guerra Mundial, Você sabe. quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil não era nada, sob o ponto de vista econômico. Nós tínhamos uma agricultura primária de subsistência e tínhamos os excedentes econômicos extraídos na monocultura do café aqui para baixo e o cana-de-açúcar lá para cima. Era um fazendão. E nós viramos a 15ª economia industrial do mundo, produzido pela política. Então, Mas você acha que foi o Juscelino? foi o Getúlio que imaginou, né? O Getúlio Vargas imaginou, confrontou os conflitos que teve que confrontar, porque esse país é autoritário, não é verdade que nós somos um país Não. pacífico nem democrático, nós somos um país autoritário. Isso eu concordo. Que se submete a uma história de golpes. Então teve 30, 32, 35, 37, tudo isso é gente morrendo e confusão para parir esse Brasil moderno. Agora esse modelo morreu porque dependia de umas coisas que sumiram do mapa. E os políticos não quiseram entender isso. Aí desde 80 que nós estamos correndo da mão para a boca para apagar fogo. Né? Apagamos o fogo da inflação, apagamos o fogo Desde da ditadura. 80? Desde 80. Mas aí era a ditadura militar antes de Pois 80. é, então, o primeiro grande fogo foi redemocratizar o país. Depois, redemocratizado, aconteceu a tragédia da morte do Tancredo, que também somos meio gregos, né, sob o ponto de vista da tragédia, e o Sarney governa com uma hiperinflação gigantesca e vira a outra grande emergência do país, acabar a inflação. Depois que acaba a inflação, tivemos uma oportunidade de ouro com o Fernando Henrique, que era um cara limpo, respeitável e que tinha tudo, enfim, para fazer a mudança, a nova modelagem econômica do país, mas o mundo estava na prostração do mito neoliberal e ele então achou que era botar o Brasil ali como um vagão da locomotiva dos norte-americanos, não dava para ver ainda, eu não concordei, já briguei ali mesmo. Você brigou? Mas o Na verdade, senhor você foi foi ministro da Fazenda do ministro da Itamar. Fazenda do Itamar. Antes do Fernando Henrique. Eu votei no Fernando Henrique para presidente da República e quando o Fernando Henrique tomou posse, que desenhou o governo, eu digo, não é comigo isso aqui que vai Ele dar te merda. chamou pra fazer parte da equipe dele? Me ofereceu generosa e honrosamente para mim o cargo que eu quisesse escolher. Ô, Ciro. Eu sou meio diferente. Ô, Ciro, fala uma coisa aqui. Eu tava pensando, eu acho que os caras não estão acreditando mais na Esse mesmo ciclo se repete com Lula, que tem uma oportunidade extraordinária com a popularidade para fazer o que quisesse. E você foi ministro da Integração Nacional. E sair fora depois. Ô, Ciro, você acha que os caras não estão acreditando mais na democracia? Parte importante Porque da a sociedade democracia não acredita mais. Então, a democracia, ela veio da Segunda Guerra. Os Estados Unidos ganhou a democracia, a liberdade, aquela coisa Esse toda. desenho moderno é. O mundo moderno, ele nunca foi tão confortável e tão bom quanto esses últimos 70 anos depois da Primeira Guerra Mundial. A gente vive praticamente numa democracia. Você acha que isso tá voltando? Porque hoje em dia a gente vê as próprias campanhas, você vê na Turquia, você vê no próprio Estados Unidos,
A campanha ela é baseada meio no ódio, né? Aqui no Brasil... A perversão neoliberal, ela produziu, e eu não quero chamar isso, não é um palavrão, é a ideia básica de que o Estado, por ter defeitos, introduzir ineficiências, introduzir notícias mal cheirosas de corrupção, essas coisas, maus exemplos não faltam no setor público. Então, a partir daí, você propõe uma solução simplória. Reduz o Estado a uma dimensão mínima, ao menor possível, desentranha o Estado de qualquer presença no domínio econômico e deixa que o mercado, com a sua eficiência, evidentemente a mais notória eficiência da obra humana é o mercado, né? Não há dúvida disso, pelo menos do meu ponto de vista de observador da história humana. O problema é que a vida humana, na sua complexidade, não aceita isso, não resolve, porque o mercado deixado livre, desregulado, estou falando do Brasil, que é uma engenhoca que nem se pode dizer que é isso, mas, por exemplo, a crise de 2008 foi isso, a desregulação do sistema financeiro americano, e aí o mercado faz o quê? Começa a virar jogatina. Pedalou mesmo nele mesmo. Dá um rabo nele mesmo. 29 Então, foi assim, e agora 2008 mais grave ainda. Mas então, repare, isso gerou uma desconfiança do conjunto da sociedade moderna na política como linguagem. Né? E os políticos não entenderam isso por média. Há uma novidade acontecendo, há um conjunto de outras relações, outros universos cognitivos, e agora eu falei aqui uma palavra, né, o universo de valor... Tá falando como candidato, tá falando bonito. Cognitivo não é palavra de candidato. Não, é bonito, é bonito. Cognitivo é Cirão palavra da de massa, professor. Cirão da massa. Tá bonito, Cirão da massa. O universo Cirão da cognitivo é cacuete de professor. O que eu quero dizer é o seguinte, é que há um universo em que as pessoas têm outro conjunto de teias de relacionamento. E o mais grave consequência disso é que a meninada, a rapaziada, todo mundo, nós todos, ninguém escapa, estamos transitando de buscar felicidade no ambiente espiritual, subjetivo, no romantismo, na poesia, na insurgência revolucionária, na transgressão psicofísica, né, da viagem licérgica, que se revelou a grande tragédia, para achar que ser feliz agora é acessar um padrão de consumo que nós não temos grana para pagar. E nem o país é capaz de produzir. E isso é que está acontecendo na humanidade e no Brasil agravado. Você acha que é esse momento e a gente vai atravessar esse momento? Vai ser difícil, não vai não? Não é fácil não. Agora, repare, a França costuma ser mais ou menos uma luz para o Ocidente. Normalmente a França vai na frente um pouco. E me deu grande esperança, eu fui inclusive para lá testemunhar os últimos debates e tentar conhecer um pouco os valores que estavam envolvidos. A França fez uma coisa que é muito nova. 12 candidatos a presidente da República, os 4 primeiros, nenhum deles em partidos tradicionais, nomearam-se em movimentos e partiram para uma relação diferente de interlocução, especialmente com o mundo jovem. Houve uma direita agressiva, hidrófoba, xenófoba, hostil à migração. Que até o final da eleição estava em primeiro lugar, né? Não, nunca esteve. Nunca esteve? Não. Você sabe... Não, eu te explico. Ela tem razão em algumas. A questão básica é o seguinte, é que há um voto que faz um pit stop nas pesquisas. No Brasil já está havendo esse fenômeno. Você tem um voto que o eleitor não vai votar naquele. Mas a catarse, ele precisa que ele... Jair Bolsonaro. É fato. Quer dizer, é absolutamente fato. Não quero desqualificar o Jair nem coisa nenhuma, mas aquela coisa ali é um voto de pit stop. Eu vou dizer, essa merda não acredita em nada, é tudo igual, tudo uma coisa ladrão. totalmente diferente. Eu preciso resolver essa parada aí de violência que eu tô, não sei o que e tal, e tem um cara ali que não... Mas o Collor, né? Sob o ponto de vista de moralismo, foi o Collor. Mas aí que eu quero chegar, Ciro. Você é um candidato que hoje se posiciona à esquerda. Não, Você quer o apoio. Posiciona. O meu projeto é de centro-esquerda. Então, vamos lá. Mais até a esquerda, porque você quer angariar esse lado que o PT hoje tem um Lula, mas não tem, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá em Porto Alegre, certo? Então, de certa forma, você tem uma ideia política de abraçar esse lado da esquerda hoje. Mas aí que vem a pergunta, eu o considero, pela sua trajetória e pelo tempo que eu te acompanho na política, como um cara até um pouco mais centro-direita do que centro-esquerda. Você pode até dizer que é esquerda. Mas, por exemplo, esses caras da esquerda, eles não vão... Vou dar um exemplo aqui. Delcídio do Amaral, que era um tucano... Calma. Conheci bem, eu tô concordando com você. Que era um tucano em que virou um petista, mas depois que deu problema... mas ele era tucano. Eles têm esse problema do pedigree, né? Essa coisa... Eu acho bonito que o Carioca gosta do PT, né? Ama. Carioca, ele tem uma tatu do PT. Só eu como o Brasil inteiro. Então, ele tem um amor pelo PT. Não, mas então... Eu analiso da seguinte forma. Você poderia, politicamente, avaliando todo esse sistema, esse voto pit stop, se posicionar
E eu acho que você tem desse lado do Alguns Jair valores, Bolsonaro. eu entendi. Alguns valores, eu é que os represento mais fielmente no Brasil. Por exemplo, o apelo à autoridade, que é um apelo importante ao redor desse voto pit stop. Quer dizer, não é um cara que nunca administrou uma bodega para testar um conflito distributivo. Não é? Pelo contrário, o cara que nasce no patrocínio da defesa de direitos corporativos da sua categoria. Ele nasce disso, ele 26 anos representando um militar aposentado. Nunca teve outra pretensão, eu fui colega dele. Tive o privilégio, e por isso eu trato assim, com certa delicadeza, porque ele disse que votou em mim para presidente em 2002. E eu não tenho nenhuma razão para desacreditar nele. Nós fomos colegas juntos. Sim, e tal. sim. Eu me lembro um dia, um dos discursos mais notáveis que eu vi na trágica passagem que eu tive pela Câmara Federal foi dele. Ele não dizia nada, ele simplesmente pegou os jornais dos dias que antecederam 31 de março de 64 e leu ipsis litteris as manchetes ou os editoriais. Foi um negócio constrangedor. Folha de São Paulo, 30 de março de 1964. Ou os militares assumem ou o mundo vai se acabar. Estado de São Paulo, ou os militares terão cometido um crime de lesa pátria se não intervirem. E foi lendo, Jornal do Brasil, todos. É uma coisa absolutamente constrangedora esse discurso, que foi o que eu me lembro da minha desagradável passagem na Câmara, além de ter chamado Michel Temer de ladrão e Eduardo Cunha também, ser por eles processados, foi esse discurso. Tá, mas vamos lá, deixa eu só concluir, Emílio, só para entender. Mas você poderia hoje... ainda estou em transição. Você poderia hoje, até pela sua bagagem então, vamos lá. econômica... A esquerda brasileira tradicional não sabe o valor que o agronegócio tem para a nossa vida real. Tudo que nós estamos olhando aqui, nossos aparelhos eletrônicos, rádio, as luzes, tudo isso aqui é importado. Então, quando você cresce qualquer merdinha que seja no Brasil, você apresenta um buraco em dólar, que quem paga e carrega o Brasil nas costas é o agronegócio e a mineração. E essa turma, para ser solidário com o sem terra, que merece solidariedade, para ser solidário com as populações tradicionais, que merecem solidariedade, gostam de satanizar esses brasileiros que acordam cedo, trabalham e produzem para pagar a nossa conta. Eu represento essa gente. E eu venho de ser governador, eu venho de ser ministro da Fazenda, eu venho de ser prefeito de capital. Então, repare, eu já administrei e saí pela porta da frente como o mais popular do Brasil. Então, esses valores, quem é que tem condição no Brasil de ter uma relação de autoridade com o Congresso Nacional? É o Lula, que entregou Furnas pro... Aécio. Não, entregou Furnas pro Eduardo Cunha, que nomeou Michel Temer vice da Dilma brincando de Deus, porque era muito popular, impondo a Dilma. É o Dória? Não toma posse na cidade, cheio de problema, e já está rodando pelo país afora, fazendo campanha, traindo como mau caráter o seu padrinho, que inventou essa figura para São Paulo. O país vai ver isso. Mas política não é isso, Ciro? É, e por isso eu tô aqui na minha posição. Política não é esse negócio? Porque Claro, você vê, política por é exemplo, personalidade, proposta, ideia, prática, Eu sei, mas você andou do PDS ao PPS. Sim, claro. Você andou do PDS, Qual que parte era você quer- os militares, quando você Não, começou não, militar na não. Não, o PDS ele tinha uma linha... Não. Já foi na redemocratização porque eu não tinha idade. Talvez até pudesse ser porque havia uma injunção na minha cidade. Eu sou do interior do Ceará, sou de Sobral. Tendo nascido em Pindamonhangaba, né? Então, uma história interessante. E aí veio uma vinculação de votos que determinou nas eleições de 82 que você, para votar no vereador e no prefeito, tinha que votar de cabeça acima, tudo no mesmo lado. E lá no Sobral não tinha, senão 3 sublegendas do PDS. Você, para ganhar a eleição de 2, você tinha que ter, se fosse outro partido, tinha que somar os 3 adversários. Então não tinha. Era PDS e MDB. PDS 1, Era dois PDS partidos. 2, PDS 3. Aí eu fui candidato, 11. me filiei, 11. E depois saí pro PMDB. Confesso a você que convivi mais com bandido no PMDB do que no PDS. Ciro, uma coisa Que é onde eu tô te falando Claro, que é um aí faço o posicionamento quê? político. Saímos do PMDB para fundar o glorioso PSDB. Só gente boa, tudo gente séria, só príncipe, só intelectual, só gente Aécio muito limpa. gato, né? Tudo, Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Franco... Aí vamos falar nos sérios. Franco Montoro, Mário Covas. Mário Covas lindo. Né? Tudo tal. E eu entro nessa, ajudei a fundar, fui o primeiro e único governador eleito. Aí vem o Fernando Henrique, se agarra com o que há de mais ruim, que não presta e tal. Bota, sabe quem era o ministro dos transportes do Fernando Henrique? O Eliseu Quadrilha. Tá brincando. Este mesmo aí. Pô, já o nome já diz tudo, né? Quadrilha. O nome é uma Ô, Ciro, corruptela. uma coisa que nós Aí eu estamos- faço o quê? Fico no PSDB? Fui-me embora. Fui-me embora pra América. Mas é que você é rebelde. Sou muito Você- rebelde. É Eu vi bravo. uma entrevista sua que você fala assim, que no final de toda eleição você mesmo se... A Mandinha canhotinha, Sabota. né? Olha o sorrisinho dela. Ela tá batendo. É, bonito. O Caetano Veloso disse isso da Você eleição de se 2002. sabota. O Caetano Veloso disse isso e me pôs pra pensar.
Porque, repare, eu tive uma chance de ganhar em 2002, mas eu pensei muito, caramba, eu vou ganhar uma eleição contra o PSDB e contra o PT ainda não experimentado, porque eu sou pós-PT no Ceará. Então lá no Ceará já ninguém alimenta essas ilusões que se alimentou por aqui. Eu sucedi a Marília Samontinelli, que foi um desastre completo na capital. Então eu sou pós-PT. E aí eu pensei mesmo, talvez não fosse bom para o país que eu me elegesse nessa circunstância. Mas evidentemente não foi lúcido isso, foi, vamos dizer, psicológico. E o Caetano me chamou a atenção, o Caetano Veloso, e eu hoje penso que é fato. E foi bom para mim ir pro Brasil. Ô, Ciro, uma coisa que a gente falava aqui nos A bastidores... propósito, Tico Santa Cruz pediu para ele mandar um abraço. Eu senti que era provocação, Carioca, mas ele pediu para dizer mais. E não deixa de perguntar a ele o que ele tá achando do governo Temer. Pronto, falei. Mas me pareceu carinhoso. Me pareceu carinhoso. Posso dizer... Eu sabia que era Pareceu provocação, carinhoso. mas me pareceu carinhoso. Eu tô com o SMS Posso aqui. dizer, eu apoio. Esse- Eu apoio a justiça. SMS é o velho, é o WhatsApp. Nós estamos com um problema grave, você como político sabe Foi disso. golpe ou não? Calma. Nós estamos com um problema grave hoje no país, que é esse conflito entre os três poderes, se não um quarto poder aí, que é o Ministério Público. Isso é evidente. Então, como é que eu vejo o governo? Eu ainda, de certa forma, acredito muito na justiça, porque eu acho que ainda É o jeito. é o jeito. Então eu espero Senão é a que selva. eu espero que a justiça seja feita, porque na minha opinião, segundo o Tico Santa Cruz, acho que foi golpe, na minha opinião não foi. Acho que a Dilma ela perdeu a capacidade política. E isso é constitucional. Ou não? Não. Não? Não. Agora calma, China. Senado, Agora peraí. o couro vai comer. Você viu que Agora era escutado, A Câmara, Agora o Senado... destemperou. Peraí. A Câmara, o Segura Senado, agora, tudo bem. até o Deixa eu te Supremo chancelou. Como é que é Deixa eu botar golpe? aqui meu Agora paletó de mexeu. professor de Direito Constitucional. Vambora. O impeachment é um processo jurídico-político. Certo. O julgamento é político, Certo. mas a base de fato há de ser jurídica. Ela não pedalou, a Dilma? Não, a pedalar, ela pedalou. Então pronto. Só que isto todo não é mundo crime de pedala. responsabilidade. Tá, mas a gasolina que ela fez com a Petrobras, isso aí não é Mau governo. responsabilidade. Olha aqui, Governadores mau Você governo. mas quebrou, Ciro. Mau governo, Então. ela vinha fazendo, e quem disse isso contemporaneamente É lá o fui povo. eu. E é o Era um povo, desastre. não, você não. O povo foi Sim. esse recorde de Mas eu, pessoas. aliado, estava dizendo. Eu sou aliado e estava dizendo. Eu esculhambei 1000 coisas erradas que ela fez. Uma delas foi, por exemplo, mentir para se reeleger. O país perdeu o chão Sim. porque os produtos tradicionais que o Brasil vendia para o estrangeiro despencaram de preço. Então Só isso pra não você foi ter- golpe, cara. Não, cara, pera um Deixa ele pouquinho. falar. Juridicamente, há de se cometer um crime de responsabilidade dolosamente. O que é que quer dizer dolosamente? Quer dizer consciência lúcida do ilícito sendo cometido porque quis fazer. No caso da pedalada fiscal, não passa na cabeça de ninguém, primeiro, que juridicamente seja crime de responsabilidade, porque não é. É errado? É errado. Até porque todos Merece os multa, prefeitos e todos fizeram. governadores Fernando Henrique fez, fizeram. Lula fez, todos fizeram. Governadores, alguns não fizeram não. Eu, pelo contrário, o governador esterilizei 100% da dívida do Ceará. O único caso. Aqui em São Paulo foi feito. Aqui se faz todo dia. Agora mesmo o Alckmin pegou uma liminar completamente aberrante e passou 8 meses sem pagar dívida com a União Federal. Por isso que não quebrou São Paulo ainda. O Cláudio Tonharo tem uma pergunta. Deixa eu só Não, deixa terminar. ele Então falar repare. se foi golpe ou não. Então veja lá, não houve a base de fato, mas vamos supor que a pedalada fiscal fosse em si crime. Não há o elemento dolo. Por quê? Porque não é razoável que um decreto de suplementação orçamentária que vem da Secretaria de Planejamento, passa pelo crivo do Ministério da Fazenda, passa pela Secretaria Jurídica da Casa Civil e vem para o presidente assinar. E vem assim, abra-se ao orçamento da União o crédito suplementar no valor de R$ 4.728.723 reais e 2 centavos para fim de fazer frente ao saldo devedor de resto a pagar da conta não sei que e tal, da rubrica XPTO WJ KLM 4 não sei que 27. Não há possibilidade do presidente da República saber disso. Nenhuma. E nem é funcionalmente Não, mas obrigado. peraí. Não. Eu vou questioná-lo, porque teve aquela reportagem do Valor Econômico, não sei se o senhor recordou, provavelmente, sim, claro. que ela foi contra o conselho. Não, rapaz, ela fez tudo errado. Nós estamos falando aqui, se houve Então, crime de pronto. responsabilidade, que é a única Quem tá dizendo Isso isso não é ela é boa responsabilidade de ou um cargo de um não? presidente Não, da meu irmão, República e contra crime o de Estado. responsabilidade não é a palavra em português responsabilidade. Então, tenhamos responsabilidade com os ouvintes. Sim, do programa responsabilidade Pânico. com Então, o crime caixa. de responsabilidade é uma coisa típica, escrita na lei. É crime de responsabilidade. Por exemplo, vender segredos nacionais para potências estrangeiras. Isso é um crime de responsabilidade, está lá tipificado na lei. Não tem nada parecido, meu irmão.
Nada parecido. Ela mereceu... Mas por que o Supremo chancelou, se não tinha? Porque eu vou te contar uma história. Vambora. 2 de abril de 1964. 2 de abril de 1964. O presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, o Renan Calheiros da época, anuncia da mesa do Senado, ante o protesto que ao fundo se ouve, dizendo canalha, 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 era o Tancredo Neves, dizendo o seguinte: senhoras e senhores senadores, evadiu-se do Brasil o presidente João Goulart. O país está sem presidente, é porque o presidente foi embora do Brasil. Mentindo, ele estava no Rio Grande do Sul. E, portanto, eu declaro vaga a presidência da República. Convoco o senhor Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, que era Eduardo Cunha da época, para tomar posse. O Ranieri Mazzilli toma posse e promove, conforme a Constituição, uma eleição indireta pelo Congresso Nacional que elege o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente da República. Você acha que isso foi tudo legal? Não foi um golpe? Isso é a noite de 64. Tudo pelo ritual. Supremo Tribunal Federal demandado, até hoje calado. E o Rui Barbosa dizia, e contemporaneamente, repito, é o poder que mais tem faltado à República. Ciro, tem uma polêmica que Peraí. envolve... Tá bom, vai, desculpa. Peraí. Tem uma polêmica que envolve você, que a gente tava falando aqui. Você tava me mostrando que aquilo foi uma armação. Chamam agora de fake news. Fake news. Lá no Ceará a gente chama de Ciro- ou caba mentiroso. O Ciro foi acusado pelos estudantes de direito da USP. Não, de ter- foram os estudantes de direito da USP. Nunca apareceu esses estudantes. Simplesmente atribuíram a estudantes. Né? de ter chamado o Dória de viado. Aí Pois já é. vieram com uma armação que você é homofóbico. Conta a armação que fizeram, que você me contou Sim, nos simplesmente eu cheguei aqui, como cheguei hoje, vindo do aeroporto, fui pro lançamento do Manifesto Brasil Nação, num auditório onde só estava a nossa turma. Portanto, não tinha nem sequer um antagonismo para, eventualmente, auditórios múltiplos, plurais, não. Era só a nossa turma, presidida pelo Bresser Pereira, pela Leonora e tal. Tava todo mundo lá, eu cheguei, deram a palavra, eu falei, imediatamente peguei uma coisa e fui embora. Zero acontecimento. Quando eu chego no dia seguinte, o Vicente, que me ajuda, o Joel está aqui, diz assim, olha aqui que está na internet. E não era enviado, não. Ciro Gomes estudante da USP denuncia que Ciro Gomes chama Dória de viado e diz que vai comer o cu dele com areia. Pessoal. Repare bem. Top. Repare bem. Eu sou meio duro, mas eu sou um cara razoavelmente letrado. As minhas expressões não são chulas. É assim que saiu. A Folha de São Paulo publicou assim mesmo. Assim. Aí Com areia mesmo. Eu escrevi com areia. Eu escrevi pra Folha de São Paulo e o pessoal desmentiu lá e fim de papo. Acabou. Ele, por exemplo, eu disse que ele era um farsante que tinha botox no beiço. Ele me processou. Ele me processou. Por causa do Botox? Do botox. E Mas não é no beiço. Farsante. Agora, Porque por era isso na não. testa. Ô Ciro, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, e eu acho que esse é o ponto. Quando a gente vota na emoção. É sempre na emoção. É sempre na emoção. Você acredita num cara, você acredita numa pessoa, você fala, não, essa pessoa... Você viu o que ela tá falando, né? Essa pessoa, ela tem o rumo. Qual você acha que vai ser o modelo do Brasil? Vendo esse país dividido, esse país que você tem rico contra pobre, o cara já teve um acesso, melhorou muito Hoje em dia as pessoas têm acesso à internet, tem um monte de gente também criando esses fatos. Inclusive a Veja saiu uma reportagem dos caras, dessa militância online. Há 15 dias saiu essa capa do Então, Lula, exército então, do pro Lula, cara- do Dória e do Bolsonaro. Pro cara é muito difícil. Pro afegão médio, né? O povo acebolado nem pensa. Nem entra nessa. Nem entendo. Mas é Eu não difícil. entendi. Afegão. São castas sociais. São castas sociais. Nós temos o povo acebolado. O povo acebolado é o Coxinha. povão. O Isso. povo acebolado. O afegão médio somos todos nós. Nós. Ou seja, nós Pânico falamos. também é cultura. Claro, nós Também, falamos também. da esquerda e da direita meio de orelhada. Entendeu? É meio Sim, de sim, orelhada. Mas tem o fake news que você entra naquele Facebook lá, vem E tudo. pilha. Vem tudo o que você acha, corroborando as suas ideias, aquele negócio. E vai chegar num determinado momento, você vai ter que escolher um cara pra tomar conta. Qual você acha que vai ser o modelo do Brasil? Onde você acha que vai ser esse negócio que vai tocar em 2018 pra frente? Emílio, eu diria a você com muita franqueza que eu não sei ainda e tenho muita angústia com o momento presente. Hoje, o povo brasileiro está com o pé atrás, está com a sensação de que desse mato não sai coelho, está com a sensação de que a política não produzirá alternativas, não produzirá coisas e está muito aborrecido, muito mesmo. A minha experiência recomenda que entenda que isso é um momento. Né? Como é que isso vai
transitar. Nós vamos ter, a partir de agora, os políticos e jornalistas começam a ensaiar futurologia. Então, faz uma pesquisa e não sei o quê, e começa a tentar constranger o universo a isso que está aí. Nunca, a tal distância, a pesquisa revelou resultado nenhum. Mas é assim que as coisas funcionam na psicologia e os políticos ficam comentando isso e tal. Eu acho que vai acontecer muito parecido com o que aconteceu em 89. Como é que foi 89? Os grandes partidos muito gravemente desmoralizados. O Sarney representava uma decadência completa do poder, com todas essas características de corrupção, de populismo, de roubalheira, Inflação alta, de esculhambação. E a população foi às urnas com muita raiva no primeiro momento, mas no segundo momento ela põe a mão na cabeça e começa a escolha real. Ela procurou o novo, né? Exatamente. O que aconteceu? O velho Aureliano, que era vice-presidente da República, um homem de bem, Aureliano pelo Chaves, PFL tirou 1%. O velho Ulisses Guimarães, outro homem de bem, do PMDB, gigante, maior tempo de televisão, tirou 1%, quase 2%. Aí depois vem um segundo bloco, que é o Mário Covas e o Leonel Brizola. Ambas figuras respeitabilíssimas, aqui cada qual no seu universo. Um de São Paulo, muito importante, o outro do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ganhando as eleições em 2 estados centrais do país. E o que passou para o segundo turno foi o Lula, sem nenhuma ideia. Que era o Lula depois melhorou muito, mas o Lula naquela data, eu era já prefeito de Fortaleza. E o Collor, que foi embalado como a resposta ao anti-degradação do que o Sarney representava, a moralização, etc, etc. Então, daquela vez a gente se deu mal. Eu espero que dessa vez a gente não se foi golpe o impeachment do Collor? Não, porque nós tivemos um esforço, aí tinha muita gente trabalhando, eu já era governador, nós fizemos um esforço, evidentemente que é como você faz o negócio do Al Capone. Nós achamos aquele Fiat Elba. Tá, e a Dilma com a... Carioca. Peraí. Com a Carajézinho da campanha. Olha, fala não foi golpe, peraí. Fala mal do com a governo Dilma da Elba Dilma. é uma Carajé. Fala Vamos mal lá. do governo da Dilma é uma coisa quase covarde, porque é um governo desastrado. Não. Corrupto também. Não, corrupto ela não é. Não, mas o Tanto governo que nem sim. sequer foi acusado. Não, o governo você viu o que está acontecendo. Tá, e a... O governo apodreceu. Não, peraí, Ciro. Não dá. Não Tô dá. concordando de novo com você. Você tá É verdade. O governo estava podre. Tá entendendo? Podre. Claro. Então foi golpe. Meu irmão era ministro da Educação. Foi golpe, rapaz, porque governo corrupto, você tem que provar funcionalmente o crime de responsabilidade dolosamente cometida pelo titular. E não aconteceu. Você tem que entender que ele não Isso é gosta história. do governo, mas ele tá falando que foi golpe A justamente. questão básica é o seguinte, eu vou ser presidente do Brasil e ninguém vai me derrubar por protocolos formais. A Dilma se deixou imolar porque não é do ramo. Não é do ramo. Deixa eu fazer um break. E o Pegar povo um foi pra canalha rua. como esse Eduardo Cunha Candidato. e aceitar um impeachment sem fundamento, com esses canalhas votando do jeito que votaram, só uma presidente que não é do ramo. Essa é a questão. Muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho, o papo tá muito bom, tem muita gente assistindo. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Pode mandar sua pergunta, @programa Pânico. O professor Ciro Gomes está aqui hoje conversando com a gente na programação da Jovem Pan, o vice-presidente do PDT, lançando sua candidatura à presidência da República para 2018. Ciro Gomes está aqui hoje graças ao esforço de Paulinha. Ai, obrigada. Paulinha, muito obrigado por você ter trazido. Paulinha. Ai, Paulinha. É uma reivindicação dos ouvintes. Há muito tempo eles estão pedindo para que o Ciro viesse Isso aqui. é verdade, desde o ano passado. E nós estamos há muitos anos tentando. Hoje ele arrumou uma. Orgulho Nunca recebê-lo. repercutiu tanto pra mim um convite pra uma entrevista como esse. É uma coisa impressionante. A minha Graças a casa Deus. de... Tá vendo aí, ó? Eu posso aproveitar e fazer uma pergunta? Fala pro Tico que pra ele agradecer. Vou falar. O amigão do Carioca. Lindo, eu posso aproveitar e fazer uma pergunta? Pois não, você faz parte da elite branca. Ela faz. Ela faz parte, ela é representante da elite branca, ela quer. Paulistana. Ah, não tem, É, tem ela quer problema empregadas com isso. com uniforme. Avental. Entendeu? É coisa organizada. Fala, Paulinha, claro. E eu O Lula tava tem falando de pro pau, Ciro hein? no intervalo que, assim, acho que ele é um cara que ele pode ter grande chance, né, nas próximas eleições, porque ele pega o público de quem não aguenta mais e não acredita mais no Lula, né, que tá em descredibilidade, e pega também o público de quem tem medo de voltar no Bolsonaro. Então, acho que é um possível futuro presidente. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Eu não sei se é verdade. Qual é a se não análise que você fez sobre isso? Não entendia. Eu acho que ele sai ganhando, que ele pega os eleitores do Lula, que ele pega os eleitores do Bolsonaro, porque são os extremos, entendeu? Então, as pessoas têm medo desse extremo. E acho Tá que bem ele faz definido. ali Se meio tiver de o campo, Bolsa e o entendeu? Barba no segundo turno, quem você crava?
Espero que Não. esteja Não. ouvindo. Bárbara, que eu te Aí salve. tá. Você espera que eu te salve dessa. Não, esse é o ponto, Ciro. Eu espero que esteja Eu não tenho dúvida, eu ouvindo, voto no João Lula. Dória. Eu vou Tapa o fazer- nariz e voto no Lula. Não, vou eu fazer- tenho um ponto, Ciro. O Barba, esse é né? o ponto. Tapa o nariz e Lula é o voto. nosso Não. herói. Esse é o ponto, Ciro. Mas, meu irmão, pera um pouquinho. O ponto da direita e Pera um pouquinho. esquerda. Eu nisso aí. já tratei o Bolsonaro aqui com todo respeito, porque eu o considero um personagem. E é um personagem que, do meu ponto de vista, está prestando um bom serviço ao país neste momento. Por quê? Porque ele está destruindo a fraude que o PSDB representa, tirou todo esse eleitorado de direita mais reativo, né? Xenófobo, racista, elitista, etc., que existe no país, são as 7%. E sempre existiu. E que votava escondido no armário no PSDB. Então, o prejuízo que ele está causando ao PSDB é mortal, ele é um problema do PSDB. Ô, Ciro. Porém, eu não aceito, comecei a dizer aqui, que o Brasil agora ainda tem que aguentar essa briga violenta do PSDB com o PT. E Mas se o for- PT provocou. Tem que brigar lá fora. Quem provocou isso foi o Lula. Concordo completamente. Foi o Lula. Eu estou de acordo Oi, contra ele. Ei, cara aí, Ô, pera um Ciro, pouquinho. e se Pera um fosse- pouquinho, ó. Peraí, Só pra deixa você o ver. professor falar. Só pra você ver um pouquinho onde é que eu estou e como a minha vida é dura, mas não tenho arrependimento. Olha, tem uma pessoa muito Em importante fazendo uma pergunta. 1999, rapidinho, em 1999, aconteceu rigorosamente o mesmo filme com o Fernando Henrique que aconteceu com a Dilma. Verdade. Igual. Aí o que é que faz o PT e o Lula? Apresenta um movimento fora FHC, acabou a eleição, eu fui candidato a presidente em 98. Contra, portanto, o Fernando Henrique e o Lula, quis produzir uma alternativa. Pois bem, o Lula passa a eleição, o Fernando Henrique quebra o país, desvaloriza o câmbio igualzinho. Inflação alta, juro alto, desemprego alto, desmoraliza-se politicamente o Fernando Henrique, o Lula cria um movimento fora FHC e apresenta um pedido de impeachment sem fundamento nenhum contra o Fernando Henrique. Eu escrevo um artigo na Folha. Impeachment nessa circunstância é golpe. Sabendo que o Fernando Henrique era um desastre. Eu tinha rompido com o Fernando Henrique. Por quê? Porque remédio para governo ruim não é impeachment. Senão você não governa mais, cara. Mas vem cá, e É, aquela... governo ruim. Peraí. Governo ruim, Você pode- Peraí. Toma Não, cuidado pra não não. eleger. Vamos lá. E como é que você vê essa reação do Brasil inteiro, Ciro? Nunca se saiu tanto ajuste, nem na época das Pra diretas. derrubar o Mas não presidente. pode. É que o povo não queria mais. Ei, cara, mas veja bem, naquela Mas ele época ganhou. ninguém queria. Mas no parlamentarismo, Isso é um quando o povo não absurdo, quer não é? mais, você dissolve o governo, convoca eleições antecipadas, mas vivemos no presidencialismo. Contra a minha ideia. Sim, mas Paulinho, acho que ali ela ficou insustentável em todos os sentidos. Sim, rapaz, mas ela podia... A Lava Jato chegando. Veja um bem. monte- Veja Mas ela bem, não podia Era um suponha, desastre. suponha que o seu entrevistado de hoje, amanhã tenha um dia desse, a sorte de servir essa grande nação como presidente. Eu não vou pra lá pra brincar. Eu vou pra lá pra botar as coisas em ordem, pra governar, esse é o meu padrão. Né? Então eu vou pra lá, as coisas vão entrar em ordem. E eu vou ter, portanto, gravíssimos conflitos com parte importante do Congresso Nacional. E vou negociar, e vou transacionar, e vou conversar, e vou de tudo. Não quero ser ditador de nada. Mas haverá uma hora de confronto. Haverá uma hora de confronto. Aí eu vou permitir que um canalha que comprou voto para ser presidente da Câmara faça um impedimento de um mandato que me foi dado por 70 milhões de pessoas. Mas a mesma Nem a canalha, pau, a Juvenal. mesma era canalha presidente que Posso fazer comprou minha também pergunta? votos e Ó, comprou ô, empreiteira. Não, perdeu, Estamos falando do perdeu a mesmo credibilidade, jeito. mas não cometeu crime. Mas peraí, Ô, a Ciro. Dilma não? Oi, gente. Sem Ela briga. não foi Uma acusada. pergunta Pra boa. trazer, olha o depoimento da mulher do Acarajé. Desculpa, ela A não foi. Mônica. Não, isso é tudo depois. Estou falando que o impeachment ela não foi acusada de uma irregularidade contábil que juridicamente não é crime de E responsabilidade. você. Não, mas aí você fala que não é golpe, uma elba. O quê? Não, rapaz, Collor. não é golpe, não. Ali estava funcionalmente demonstrado que o presidente da República, na constância do cargo, praticou um crime de responsabilidade, que é a concussão. Que ela não... Conseguiu dinheiro em espécie e entregou para o motorista, que deu um depoimento para a justiça dizendo que recebeu da mão do presidente o dinheiro e com isso comprou um Fiat Elba. Muito bem, vamos... Evidentemente Eu que a tenho uma- causa da derrubada do Collor não foi essa, mas a causa bastante. Então, sob o ponto de vista jurídico, esta demonstra dolo e demonstra crime. É simples assim. Muito bem, a Dilma é uma santa, ponto. Não é o que eu estou dizendo. Não é o que eu Eu não estou fiz dizendo. João Baroni. favor, Eu João estou Baroni. defendendo a Eu não fiz minha democracia. pergunta. Audiência Calma. qualificada. Calma. Eu João nem fiz minha Baroni mandou uma pergunta. pergunta. João Baroni? João Baroni. Pô, tem música boa dos João Paralamas. Baroni, vem aqui, por favor. Baroni, põe aqui, Eu vou te lançar mandar uma tá DM convidado, pra você ver é. no pânico. Pergunte a ele se ele acredita que os bons resultados da educação no Ceará podem ser repetidos no resto do país. Por Pode. favor, doisinho. Esse é canhota brava também, Pode. Baroni. Não, a questão básica é o seguinte. Pronto, o Ceará tem 77 das 100 melhores escolas no IDEB.
e é um dos estados mais pobres do Brasil. A minha cidade, Sobral, é o melhor IDEB do país e pode, portanto, ser perfeitamente generalizado no Brasil. É uma questão de manejo, de gestão, de qualificação. Lá no Ceará, por exemplo, ao contrário de certa prática do PT, ou pelo menos do PT do Ceará, as escolas são todas administradas meritocraticamente. Não tem negócio de política indicar chefe de escola, nem chefe de posto de saúde, é tudo escolhido por seleção, de mérito, treinado, capacitado e tem que produzir resultado. Ô Ciro, mas você não acha que esse fenômeno do Bolsonaro e tal, você não acha que isso, eu acho que a principal carência da população hoje é o medo. É a segurança pública. Há duas razões aí para o Bolsonaro estar nesse momento interpretando isso. É a simplificação com que ele toscamente responde a duas grandes questões da sociedade, ou pelo menos de parte dela, que está desorientada e com medo. Uma, a violência, e a segunda, a corrupção. Então, só que esses dois problemas, eles não são resolvidos a golpe de frase feita. Por quê? Por que ele não vai ser prefeito do Rio, cara? Faz uma experiência, consegue controlar a esculhambação do Rio de Janeiro, que é uma cidade. Por que não vai controlar ali a roubalheira no Rio de Janeiro, que tá aí o Sérgio Cabral todo dia em escândalo de 100 milhões, não sei o que e tal, para poder entender que não é simples, entendeu? Porque se o cara chega ali na presidência da República, deixando o povo acreditar que com 2, 3 frases, bandido bom é bandido morto, e a ladureira vai acabar porque comigo não tem, é mentira. Ou despreparo, que no caso dele é mais despreparo do que mentira. Mas ele alega que ele não pegou dinheiro nenhum dessas farras que existiu. Isso é uma grande baboseira, porque na data que ele pegou, era legal. Na data que ele pegou, era legal. Esse é o problema do moralista de Goela. O que aconteceu? É ridículo isso. Eu estou defendendo ele, mas é ridículo. O que faz? A JBS, legalmente, não era mal famada, não era mal falada, não estava respondendo por nada, bota 200 mil reais na conta dele. Onde é que a JBS arrumou o número da conta dele, cacete? Não, deu pro partido, segundo Não, ele. a JBS botou 200 mil reais na conta dele. Jair Messias Bolsonaro, deputado federal. E mais outro tanto na bolsa do filho dele. Ele, quando viu, resolveu estornar o dinheiro não para a JBS. Porque se eu tô indignado, o cara depositou na minha conta sem minha autorização, eu devolvo para ele. E mando ele pastar, para não dizer aquela outra frase que termina no monossílabo tônico, tá? Vai lá, vê como eu tô agora melhorzinho um pouco. Não, o que é que ele faz? Ele devolve para o partido, que na mesma data entrega 200 mil reais para ele. O nome disso é lavagem de dinheiro. Simples assim. Ô Ciro, e outra só que coisa... não precisava, Vai cara. botar um vídeo na internet pra questionar você. Só que não precisava. Eu tô defendendo ele. Ciro. Só que não precisava. O problema do moralista de Goela é esse, a Marina. Marina é esse moralismo de fundo. É verdade, eu estou tudo, aqui. ela é decente, é muito séria, gente boa. Não a Manteiga, a Marina Graças Silva, a Deus. né? Marina Silva, tudo certo. Aí, belo dia, o cara diz assim, não, de fato, eu pedi pra conversar com a Marina. Encontrei com ela, o cabo do dinheiro da Odebrecht, encontrei com ela no hotel Puma, vizinho ao aeroporto. Olha onde é que foi o encontro. No hotel Puma, vizinho ao aeroporto de Guarulhos. E ela me recebeu, nós conversamos só sobre generalidade, sobre coisas, princípios para o Brasil. Verzeco. E no dia seguinte a turma dela veio e levou 1,5 milhão. E ela não. A campanha dela levou 1,5 milhão. Agora, cacete, pra que esse moralismo? A lei permitia. Era tudo decente, era tudo arrumado. O Bolsonaro não precisava fazer essa lavagem de dinheiro para ficar essa suspeita. Repare bem, se um cara botar aí ilicitamente 200 mil reais na minha conta, eu imediatamente devolvo essa conta. E se eu achar que tem um ilicitude ou uma tentativa criminosa de suborno, eu represento para a polícia. Ele não faz isso, ele devolve para o partido e pede ao partido a mesma quantia de volta para a conta dele. Que isso? Agora, sem precisão, cara. A lei permitia, tudo certo, tudo direito. A JBS não era mal falada ainda, porque o cara não encara. Não, recebi, qual é o problema? É como você de vez em quando me acha aí com a fotografia, esse cara é um traficante de droga. Sei lá, pô, meu irmão, quem a justiça deixar solto pode ter uma selfie comigo. Eu não sou obrigado a vir, dá tua identidade. Tem amigo meu que já te viu na balada, na fan house. Vou muito. Você já foi na The Week, que eu tô ligado. Fechou, Vai na fan house, fechou fan house, na Bela Fan Sintra, House, coitado. no Vila Mix. Paulinha representando A elite branca. Paulinha representando as mulheres de calcinha bege. Isso. A elite branca, Fralda. católica. Coxa creme. Católica, coxa creme. Vai lá. Pois não, Paulinha. Elite da Offner. Eu acho bacana a gente esclarecer algumas dúvidas, porque a gente acaba lendo muita coisa e às vezes não sabe até que se é verdade, se não é. Eu queria saber se você é contra a Lava Jato, queria saber se você se irritou com a decisão do Moro contra o Lula e se você é contra a reforma da Previdência.
5 Vamos lá. perguntas mesmo. São 3. Veja, eu sou a favor da Lava Jato, nunca desconfiei, nunca deixei ninguém duvidar disso, mas eu considero, com a experiência que eu tenho, que eles estão cometendo alguns erros que vão destruir potencialmente a Lava Jato no futuro próximo. Veja o que é que eu estou falando, de novo. A Operação Satyagraha tinha um juiz valentão, tinha um procurador valentão, tinha um delegado de polícia valentão, e tudo isto foi anulado e hoje o delegado valentão está expulso da Polícia Federal, com prisão decretada, fugido para o estrangeiro. O procurador foi expulso da procuradoria e o juiz está encostado aí numa vara no Tribunal Regional, porque e o Daniel Dantas anda com certificado de homem bom, de homem decente, dado pela Justiça Brasileira, pelas nulidades todas. Então repare, quando o camarada faz uma condição coercitiva, sem antes ter chamado o cara para comparecer voluntariamente, para dar esclarecimento, ele comete uma arbitrariedade. E isso é, tudo que for baseado nisso é nulo. Sou professor de Direito. Depois você pega e libera uma gravação ilegal com o presidente da República envolvido na gravação. Isto é crime. É uma das poucas circunstâncias de crimes federais nos Estados Unidos onde há pena de morte. Evidentemente que depende do que tipo de gravação. Porque se supõe que o presidente da República pode estar discutindo questões de defesa, questões de diplomacia e tal. Ele ajuizou oportunisticamente, sem poder, ele cometeu um crime. Então, essas coisas eu denuncio no seu tempo. Mas, assim, pesando e medindo, a Lava Jato é muito importante para o país. Muito importante. O Lula, a sentença, ninguém está acima da lei, eu só tenho uma nota por escrito para documentar essas coisas. O que é que eu faço? Eu acho que ninguém está acima da lei, ninguém está fora do alcance da justiça. Como o Carioca falou aqui, não é razoável numa sociedade que a gente, por mais defeitos que tenha, nós não estamos numa selva. Quem dá a última palavra é a justiça. Eu posso muito desgostar, né? Mas é por isso que ela tem uma estrutura, que tem um juiz, depois um tribunal, depois outro tribunal, supondo que isso vai mitigar as possibilidades de erro e de injustiça. Portanto, eu não aceito esse discurso de vítima e tal, não sei o que e tal, porque, enfim, agora, lendo a sentença, e eu li os 218 páginas, ela é fraca. A sentença é fraca. Por quê? Quando você escreve 218 páginas, você não tem a página. É o seguinte, ele está condenado porque recebeu tal coisa em função de tal coisa. É o triplex, e isso não aconteceu. Triplex. Entendi. A prova ela é muito fraca. E o sítio? Mais Ainda fraco não foi ainda. con- O sítio? Mais fraco ainda. Mesmo com os objetos Não, repare dele bem. dentro do Vamos lá, sítio, vamos ser pedalinho com o nome dos maliciosos. netos. Vamos ser extremamente maliciosos. O que é que o Lula foi fazer naquele apartamento? O que é que a dona Marisa, de saudosa memória, foi lá dizer que queria uma cozinha assim, assim, assado e tal? Olha, eles estavam se preparando para entrar nesse prédio. Isso fica uma evidência. Você estava se preparando. Poderia comprar, se você readequar. Simples Você assim. sabe, Aí escandalizou-se antes e ele tem todo o direito de dizer: eu ia comprar, mas desisti. Você sabe que nós Mas temos, ele teria- ô Ciro, nós temos aqui, eu e Bola, nós temos E a chácara com o Pera nome aí, do pera aí, amigo? pera aí, eu vou Pois te dar então, um exemplo. Os amigos têm Mais certidão grave. Eu vou te dar um cara. exemplo. Nós temos um flat aqui no Jardim. É maravilhoso. Eu, Bola. Às vezes as meninas precisam ficar num não flat, tem onde uma ficar. coisa assim. Sei como é. Você sabe como é. Às vezes vem uma menina que sabe, precisa dormir em Sim, São a gente Paulo. tem que tá ser cansada, solidário. é. Frio. Dá A gente, almoço. a gente tem Abrigo, é um abrigo. A gente ajuda. a gente tem um flat aqui. Antigamente chamava-se garçonier. Não, nada. Não. Hoje é só nada pra disso. ajudar. Não, mas é mesmo, maldade, é assim. Tem um Maldade. flat aqui Sim. que está no nome do Bola. Sim, sim. Chiesa O Flat. flat é do Bola. É meu. E eu Mas vou quem lá. não tem é o eu tenho Emílio. uma garrafa de uísque. Tem. O flat. Tá com o nome. O flat é de quem? É do Emílio ou é do Bola? É do Bola. Depende. Na ficção jurídica brasileira, é de quem está no registro em cartório. Sim, então é meu. Marcos. É do Marcos. Do É Marcos. meu. Mas vem cá, então vamos lá. Ele almoça Eu. lá todo Quem dia. sai no- Você como Então, professor de a direito, inscrição tá no a meu nome. máfia nunca vai aparecer. O capo nunca aparece. Como é então que a justiça americana alcançou o Al Capone? Foi imposto Ele de matou renda. dezenas de pessoas, Ele pelo imposto ele de renda. corrompeu dezenas de autoridades, pegou ele numa falha do imposto de renda. Foi mesmo. Senão a justiça anula tudo, cara. Acabou. E o goleiro Bruno que nunca apareceu o corpo? Agora ele é o cara do Cidade Alerta. Nossa, Ah, é o da Atena agora. Não, peraí. É que você não raciocina, peraí. Puta, chamou de burro. Então, você é tão Veja bem. genial que você Ele fica entendeu. repetitivo pra Não caramba. é repetitivo, tô querendo entender. A população E o caso brasileira, Nardoni? a população brasileira Deu está corpo, de o cara saco foi preso. cheio, porque essas caso Nardoni? presunções... Isabela. A população Deu brasileira está corpo. de saco cheio, né, dessa sensação de que no Brasil só tem justiça para ladrão de galinha. Portanto, a gente fica difícil em abstrato defender a civilidade jurídica, mas são princípios universalmente pacificados. Qual seja, o princípio é a liberdade, o princípio é a inocência, o princípio é que ao Estado cabe demonstrar cabalmente a prova
e que a ampla defesa cabe contraditá-las e a sentença tem que ser vinculada à prática do fato delituoso como tal descrito na lei. Isso é a regra. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, no mundo civilizado inteiro. Só não é na Coreia do Norte, né? Não é na Coreia do Norte, não é no Afeganistão. Nem Cuba. Nem Cuba. E como é que você vê a denúncia do Janu em relação ao Temer? Fraca também. Você acha que o Temer É tem que tudo cair? verdade, repare bem. Eu sei que o Michel Temer é chefe de quadrilha há muitos anos. Conheço todos eles. Todos eles. Conheço o Moreira Franco. Conhece bem, né? Bastante bem. O Joés não conheço, mas eu conheço o Moreira Franco. Conheço o Eliseu Quadrilha. Conheço o Eduardo Henrique Alves, está preso. Conheço o Eduardo Cunha, que está preso. Enfim. Rocha Loures. Conheço também. Que esse, por exemplo, é só laranja, porque esse cara é rico. Ele não tem nenhuma necessidade de se submeter e tal, fazendo serviço por Michel Temer. Isso não é dúvida. Só que as evidências que a imprensa olha e tal, nos autos, elas têm que estar demonstradas. E aí o que aconteceu? Se você tinha uma operação que a Polícia Federal já estava acompanhando, tinha a gravação, por que eles não esperaram o próximo passo da mala? Claro. Mas, por exemplo, o sim ou não no Percebe o que Congresso. eu tô querendo dizer? Então, se você fosse É o seguinte, deputado, a mala- sim ou não? A mala tiro morre, no o pé. escândalo abre quando a mala tá na mão do Rocha Loures. Tá, então, mas Não sim tem ou mil não? indícios que a mala ia para outro lugar. E por que que não... Ô, não- Ciro, E se por que você... que a polícia não fez esse novo passo? Então, Por que se que não você botou um votaria chip? sim Por como que que não deputado? marcou as notas? Então você Aí tem, né? Então você votaria sim como deputado? O quê? Não, em absoluto. Você votaria não? Por quê? Porque a Câmara não está julgando se ele é culpado ou não. Não. A Câmara está o andamento julgando do processo. porque ele será julgado, ele será investigado, tá certo? Acabado o mandato, essa denúncia será processada pelo Supremo. E ali o que eu votaria claramente para que ele... Eu, por exemplo, se eu fosse presidente da República, eu não deixava nenhum deputado nem vir conversar comigo. Se eu fosse presidente da República, um procurador-geral da República Pra ficar dissesse, te avexando. eu tenho uma representação e tal, passe imediatamente aqui, é 100% do apoio. A oposição quer e eu vou liderar a minha bancada para mandar imediatamente, eu exijo que o Supremo faça a investigação agora. E eu não estou dizendo isso agora não, já fiz isso várias vezes na Mas, minha ô vida. Ciro, mas os caras, tá todo mundo com o rabo preso lá. É claro, Esse é todo o mundo, sistema. vírgula, né? Então, mas eu digo... Não, eu tô dizendo quem tá... Esse governo. Tá, todo mundo com rabo... A vamos maioria chamar do tá de governo. rabo preso, sim. Como é que você acha que isso... Porque a corrupção nunca vai acabar. Não, é uma obra humana. É uma obra humana no mundo ocidental. Nunca O teve que tanta pode corrupção. acabar é o excesso de impunidade. Que é o que parece que está começando a acontecer Então, no mas Brasil. você acha, porque dá a impressão que os políticos hoje não têm mais vergonha na cara. A vergonha de ser, de chamar de corrupto e tal, porque todo mundo acabou sendo colocado no mesmo saco. Esse é um esforço que parte importante deles tem feito. E, num certo sentido, uma grande imprensa presta esse desserviço, involuntário, mas presta esse desserviço. A imprensa ela tem que fazer sistematicamente o contraponto. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo. As pessoas estão com essa sensação de generalização, de que é todo mundo igual. E eu não digo para nada além do que é minha obrigação, mas eu estou há 37 anos na vida pública, comandei o orçamento da União, o orçamento do 8º Estado brasileiro, da 5ª cidade, nunca respondi ao inquérito, nem sequer para ser absolvido. O que nada mais é do que a minha obrigação. E como eu, tem muita gente. E nós estamos todos agora sob suspeita. E isso está ruim, é muito ruim, porque fere de morte a democracia. Eu tenho uma pergunta, Emílio. Eu tenho uma pergunta. Pois não. É... Não, faz normal. Faz normal, não precisa. Qual não. que é? Outra vozinha, Qual né? que é nessa crise política? Essa crise política aí. Qual é a primeira medida que você vai tomar em relação a combater essa crise política e realmente essa descredibilidade que o Brasil tá passando? Qual é a sua primeira medida que Meu você irmão, pensa? não tem saída e nada disso é espetaculoso. Você só vai reverter esse quadro pelo exemplo. Porque, repare bem, as pessoas acham que, enfim, o Brasil tem imposto demais, não sei o quê, papapá e tal. E, na verdade, nós estamos com um buraco na conta que é gravíssimo e vai chegar muito mais grave ainda para o próximo presidente da República. Então, aquele que chegar lá, que tiver um mínimo de consciência do que está acontecendo no país, não pode permitir a população se iludir que vai ter virada de, sabe, cavalo de pau, que as coisas agora vão mudar, que vai tudo melhorar do Parece dia que para noite. aumentou o imposto de renda agora. Também. Não vai não. Já recuaram. Não Devia. tem como. Agora me fala uma coisa, Ciro. Você foi lá... Peraí, por que devia? Devia porque a nossa tabela de imposto de renda é extremamente regressiva. Tá, mas vou dar um exemplo. Eu devo dizer O cara... devia porque eu, quando fui ministro da Fazenda, criei. Quem ganha mais de 20 mil, não é isso, Ciro? Peraí, só um Não, minutinho. esse 20 mil acho pouco. Não, mas tudo bem, mas vamos lá. O que é que eu sou a favor? De pegar os salários até 6 mil, 7 mil e trazer a alíquota para 10,25 ou 10. Tá. E
para os 30 mil, 35, fazer a alíquota de 5. Tudo bem, mas peraí, só para concluir. Mas você concorda comigo, Ciro, que todas essas pessoas... O Tonholi foi embora. Peraí, todas as pessoas que vão pagar os 30 mil, como você está falando, 30, 35 mil, essas pessoas têm um plano de saúde, não dependem do Estado. Colégio particular não depende do Estado. Então vamos reclamar. Polícia, segurança pessoal então, particular. Então vamos reclamar que tem que ter saúde que preste, que tem que ter educação pública que preste, que tem que ter segurança que preste. Então vamos começar pelos Mas políticos negar o usar imposto de renda, esses, isso não é bodega. serviços. Nossa, claro. Você não topa? Ei, anuncio publicamente que se eu for atropelado em Fortaleza, eu quero ir para o hospital IJF, que é público. Se eu tiver um AVC, eu quero ir para o HGF, que é um hospital público. Se eu for fazer um transplante, eu quero ir pro hospital de Messejana. Mas isso é o Ciro Gomes. Ô, Ciro, se você quiser, lá é aberto para todo mundo. Porque você é Ciro Gomes. É porque você é o Ciro Gomes. Ô, Ciro, mas... Peraí, deixa eu falar um negócio pra você. Por quê? O INCOL é a melhor instituição de saúde de coração do mundo. Uma das melhores. Por que os caras querem aumentar o imposto dos caras, vamos chamar de ricos, quer ganhar acima de 20 pau, e banco quer passar para 35? Sim, essa é a questão. E por que banco só paga 20%? Não, essa é a questão. Então você tem que fazer um sistema tributário. Na nossa tola. Eu tô respondendo só... Não, você tem razão. Por que você que tem não razão. Cobra um pouquinho mais do banco. Os dois argumentos são corretos. A classe média brasileira paga dobrado para viver, porque morre no imposto de renda na fonte e paga plano de saúde, paga escola particular e crescentemente está onerado em segurança privada. Portanto, o argumento é justo. O problema é concreto, entretanto, é que você tem um sistema tributário que no Brasil, os pobres que pagam sem saber 30% na conta de energia, na conta de luz, que pagam 30% indireto, na né? ligação de celular, que pagam, enfim, uma fortuna de imposto na proporção. Consumo. Os pobres pagam por isto 42% de sua renda de carga tributária. E os ricos que recebem de volta os juros exorbitantes pagam 12% da sua renda. E esse é o sistema tributário mais regressivo do mundo. Portanto, nós temos como consertar, mas é uma briga. Por quê? Porque aceitar resolver o problema para atender o povão e melhorar o serviço para a classe média, enfrenta o baronato. Sabe quantos por cento da população brasileira ganha 35 mil reais por mês? 1%. Olha a zoada que fazem. Mas por que não tira um pouquinho dos políticos também? Mas tem que Ciro, tirar verdade? de todo mundo. Tem que tirar fazer de todo uma gestão melhor, porra. Bom, eu Gestor agora... João Dória. Gestor João Dória. É João Dória, gente. Muito bem, mas só não gestou nada até agora. Agora, informação cultural. Eu, Ciro Gomes, pela imoralidade das leis brasileiras, implementei aos 37 anos de idade direito a 3 pensões mensais vitalícias que somadas me dariam, se eu tivesse requerido, 82 mil reais. E eu nunca aceitei receber porque considero isso uma grande imoralidade. Portanto, eu falo porque tenho moral para falar. Então, mas os outros poderiam seguir o seu exemplo, né? Eu queria saber da Previdência. Mas é direito, viu? É direito. É direito. Peraí. Era direito. Não é. Não. Se você estivesse recebendo. Era direito não seria legal. ilegal. Não, mas é imoral, na minha Sim, opinião. é imoral. Sim, mas não totalmente. adianta ser imoral pra você se você não convencer seus pares. Eu te olhando aqui, esculhambando as coisas, não sei o que, você jogava na minha cara. Pô, mas tu ganhou 86 mil reais do povo pobre do Ceará, só porque foi governador, prefeito, não sei o que e tal. E eu, botava o rabinho entre as pernas e calava a boca. Muito bem. Eu vou fazer um break agora, mais 3 minutos. Tem muita gente mandando pergunta. Tem, né, absurdo. Amanda? Temos ouvintes ilustres ou não? Por enquanto, não. Só o Barone? Só o Barone. Muito bem. Então, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Ciro Gomes conversando com a gente. Flat, estamos aí, o Flat está aí. À disposição. Tá livre hoje? Está em nome Tá do livre, Bola. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre, muita gente participando aqui, muita gente mandando perguntas aqui. Hoje uma presença encantadora nesse programa. Ciro Gomes está aqui com a gente, advogado, professor. Quiçá o próximo presidente da República do Brasil. Que ele vai ser. E isso é que eu me pergunto. O seu candidato é o João Dória, que você falou aqui. Você é João Dória. Da Marina? Não, mas eu gosto dele Posso fazer também. uma O João Dória é um gestor. Ele deu Peraí, uma só um bolsa. segundo. Beijo, Só um Dória. segundo. Eu vou pedir ao Carioca, inclusive, que você me ajudasse nesse momento, porque eu queria aqui falar do futuro. Porque eu acho que o passado é uma coisa que a gente não muda mais. Já era. O passado. E o futuro, a gente tem a impressão que pode mudar alguma coisa. Mesmo que não mude, a gente acredita em alguma coisa. Vamos traçar um cenário. Boa. Um cenário do que nós vamos encontrar. Porque a eleição vai ser daqui a pouco. Tá na mão do Temer, tá na mão do Temer. Aliás, vai ser daqui a pouco ou vai ser agora? O Temer, o PSDB está ciscando para trás toda hora. Tá dividido, tá rachado. Tá uma beleza. Tá rachado. Então quer dizer, a gente não sabe direito se vai ser o Alckmin
ou se vai ser o Dória. Acho que vão os dois. O Aécio tá queimado. Nós votamos no Aécio, Carioca nos convenceu aqui a votar no Aécio. Deu adesivo, trouxe bandeira. Eu tô Mentiroso pra caramba. Esse cara adora me Ciro deu adesivo pra colocar no carro. Eu tô com caneca do Aécio. Eu trouxe tô com broche. aqueles coração 45. Carioca, ele tá. Broche. Camiseta. Lá do flat. Capinha de iPhone. Lá no não é? flat, na janela do flat. Me dá uma caneta. Na minha casa, o que tem de camiseta 45? De broche. Era Carioca tudo nos contra convenceu. o Lula, contra a Dilma. Me dá uma caneta. Aí o que acontece? Era a opção que nós tínhamos. Não, até eu Peraí, fui calma. obrigada. Aí o que acontece? Tem o Barba é um nome forte, se o Barba vier. Ninguém sabe se o Barba vê ou não vê. Tem a Marina, que sempre vem lá, aquele... Vamos matar as abelhas. Quem é que vai ficar ali? Quem que vai ser o fiel da balança aí nesse negócio? Ninguém sabe, né, Ciro? Vai ser parecido com 89. Ninguém chega como favorito. Essas pesquisas que indicam o Lula assim, o Lula sabe disso, portanto ele vai pensar muito se será candidato ou não, porque o Lula tem uma situação absolutamente peculiar. Qual seja, ele é 100% conhecido, está no Jornal Nacional todo dia. Verdade. Preferido por 30% e rejeitado por 50%. Verdade. Então esse é um candidato que parte bem e não chega, porque o segundo turno praticamente é hostil a ele por conta da rejeição, que é um jogo de rejeição. E o Lula é o mais esperto de todos. Ele sabe bastante bem e ele precisava construir uma narrativa de vítima, de perseguição, para coesionar o PT, que estava se esfareando, e segurar a tropa para chegar com alguma força lá na frente. Acho, porque tenho admiração pela inteligência dele, que ele próprio perceberá que não vale a pena. Se ele chegar a essa conclusão, que é o meu cálculo, o que acontecerá? Você terá 5 candidatos na faixa de 15% a 6%. Portanto, uma eleição completamente aberta que vai ser definida no debate. Você acha que no debate? No debate. E como você tem eloquência, você leva uma boa chance. Você fala conteúdo. bonito. Não, eu acho que o seu problema é saber de que lado você tá. Ô, Ciro, Esse é o seu problema, Cara, Ciro. o problema é o seguinte, é que eu nunca aceitei que o Brasil tivesse que optar entre PT e PSDB. Não precisa de lado. Veja bem, Ele é de centro. Eu fui fundador do PSDB, eu ajudei a fazer o Real e eu ajudei o PT, enfim. E no Brasil, esses partidos são vizinhos. Como em São Paulo as coisas estão mais ou menos avançadas em relação à média do Brasil, nós chegamos à situação norte-americana. São iguais. Um com uma nuance mais de eficiência econômica, o outro com uma nuance mais de apelo social, mas a economia política, o modelo de compreensão das coisas do Brasil são rigorosamente iguais. As práticas são rigorosamente iguais. As práticas, é inacreditável, vocês é porque não tem a intimidade que eu tenho com essa gente, mas o Marcos Valério, do Mensalão, foi recrutado pelo Daniel Dantas, porque era aparentemente para os políticos do PT de São Paulo o crime perfeito. Sim. Por quê? Porque era o operador do PSDB. O homem que Aqui mexia. em São Paulo, o petista e o tucano só acham que a realidade é um ou outro. Entendi. Então, se eu capturo você que trabalhava pro meu adversário, pra você vir fazer pra mim a mesma coisa, ora, então o outro não vai jamais denunciar. É tipo tirar o Neymar do Barcelona pelo É que você transitou em todos Mais ou menos. Ô, Ciro, você transitou em todos os partidos no final que você tá falando. Eu saio porque eu veja bem, eu me recuso a fazer o meu partido. Mas você fez? Nunca fiz. O PROS não Não, era? nada, eu aderi lá, foi o pior. E só pra ajudar, não fui nem candidato, fui só pra ajudar a minha turma, porque eu sou um trambolho. Comigo vem aí Você 80 sempre... prefeitos, não sei quantos deputados PPS, federais. você ajudou o Pois é. PPS. Aí eu, pelo contrário, assim, mais do que ajudei, o PPS tinha 2 deputados, o Sérgio Aroca e o João Herman. Sérgio Os dois já Aroca, morreram. saudoso. Os dois. Quando eu entrei e virei um grilo falante. Ex-governador, não sei o quê. Talvez voltei da academia, escrevi um livro, fui por aí afora discutir o Brasil. Eu gosto disso, é a minha paixão. Há muitos anos, 37 anos. E como é que foi seu último encontro com o Lula? Você lembra? A última coisa que você falou pro Lula? Foi numa situação trágica. Foi ali na morte da Dona Marisa, eu estive no hospital, na véspera, onde ela ainda não tinha morrido, e no dia seguinte eu fui a São Bernardo no enterro. Salvo engano, não encontrei outra vez, não. Mas enfim, ele mesmo, nessas circunstâncias, quis falar de política, eu não estava muito interessado. Ele quis?
quis falar de política, não sei o quê, sempre sinalizando de Virou, novo, porra. como faz há anos, Errou. que vai votar em mim e tal, e eu já não acredito mais há muitos anos. Falou que ia votar em você? Várias Nem o vezes. Lula É mesmo? votou Vezes. nele. Não, ele dizendo que naturalmente o candidato devia ser eu, não sei o que e tal, e eu digo, ó, você não tem condição de bancar isso lá atrás. Quantas vezes? Mas você tem o Cristóvão Buarque hoje, que é um oponente dentro do seu partido. No E meu ele... não, caiu fora na hora que eu entrei. Ele caiu fora? Graças. Mas outro Tá dia bem ele deu um legal. depoimento. Se o partido me escolher, eu estarei... Mas é o PPS. PPS. Esse Ciro Buarque é meio louco também, né? Não é Ciro, não. O Ciro Buarque. O Cristóvão Buarque. Esse cara é meio maluco. Mas ele é do bem, não é? Não, ele queria colocar aqui a felicidade. Ele queria colocar a felicidade na Constituição. É sério esse negócio dele? Veja, existem Que todos constituições. têm direito a ser feliz? A nossa Pô, Constituição. Não, é mas verdade, sério isso? todo mundo tem direito a Não, ser isso é feliz. gozação, né? Me falaram isso, O eu que falei, se pô, não é chama, possível. por exemplo, na Europa, de onde nós herdamos o conceito da nossa Constituição, fala-se welfare state, ou seja, estado de bem-estar. Então, você tem menções em constituições europeias a estado de bem-estar, o welfare state. Mas proclamar o direito à felicidade é desconhecer a psique, né? Todos têm direito à felicidade. Ó, e se o cara perde a mulher Prozac amada? grátis, Hã? Prozac E se grátis. perde a mulher amada, tem que recorrer ao mandado de claro, injunção lógico. pro juiz Sérgio Moro Por que não? devolver a mulher amada. Por que não? Porque tá Pois dentro não, da Paulinha. Constituição. O que você quer, Paulinha? Ciro, eu queria fazer uma pergunta bem simples, Ciro, na verdade. Você quer viagem para Orlando em 12 vezes sem juros. Claro. Dólar baixo. Não. Dólar baixo. Miami. É. Dólar 1,60 tá bom. Tá bom, Paulinho? Isso é bom para consumo e quebra a indústria do Brasil. Ô, Ciro, eu queria te fazer uma pergunta bem simples, né? Por exemplo, eu acho que... Dá licença, Amanda. Obrigada. Acho que a população brasileira não se trata mais de fora Dilma, fora Temer, direita ou esquerda. Acho que ninguém aguenta mais. Os governantes, por exemplo, aqui a gente só tá atacando, né? Então, acho que a gente fica disseminando ódio, mas assim, me parece que nenhum governante, nenhum político olha para a população brasileira que tá cansada de sofrer, né? Você falou que tem excelentes hospitais, mas como eu tava te falando, Repare, vai ali no HCV. Não é nenhum paraíso, não. Estou só dizendo que há uma excelência no serviço público possível. Enfim, a crise econômica, os desempregados. Então, eu queria saber qual é o interesse de um político, né? Imagino que não o seu, de não fazer algo bom para o seu povo, né? Qual o legado que vai levar? Eu vou dizer uma encher coisa o bolso aqui, de dinheiro Paulinha, e eu vou dizer o uma coisa povo, aqui que né? vai lhe Onde a gente parecer fica? muito estranho, especialmente por tudo que eu ando dizendo, porque nós estamos nessa vibe aí muito, muito ruim. Mas eu diria a você que parte expressiva dos políticos tem afeto ao povo verdadeiro. Tem vontade verdadeira de ser bem querido, de produzir resultados. A questão é que daí adiante vira um certo cinismo por um misto de impotência e de despolitização das pessoas. Então você veja, por exemplo, a deformação começa porque o povo brasileiro não é que é culpado, é que nós temos baixo treinamento cidadão. Nós não temos história de democracia. Esse período democrático durou 27 anos. É o mais longo período da história Ninguém brasileira. aguenta mais, né? Era Mas repare Sarney, bem, aquela repare coisa bem, como é que se julga um bom deputado aqui na Zona Norte de São Paulo, da cidade de São Paulo? Como é que se julga um bom deputado? Quem é um bom deputado? A primeira tentação da resposta é assim: bom deputado nasceu morto, isso não existe, é um filho da puta, são todos iguais. Então, começa assim. Aí você estressa um pouco, diz assim, não, mas peraí, todo mundo? É igual, não, tem um bom deputado? Não. Se você está me forçando aqui, o bom deputado é um que trouxe uma creche. Aí pronto, já deformou, porque deputado não é para trazer creche. Aí você vai pelo inverso, de novo, como problema da baixo treinamento cidadão. 76%, portanto, nós outros estamos aqui dentro disso, provavelmente, 76% do povo brasileiro, 6 meses depois da eleição, não lembra o nome do deputado em quem votou. É verdade mesmo. Nossa. É verdade. Por quê? Porque não atribuímos a menor importância a isso. Nós damos importância ao prefeito, ao governador. Isso é um legado lusitano, imperial, autoritário, que está no nosso imaginário, mas o desenho institucional do país dá um poder imenso a essa gente. Então nós temos que nos aluir, nós temos que ajudar o povo a E não entender. tem nada que se possa fazer para tirar, por exemplo, assim, Cabral, Então, Espera um pouquinho, não desanimemos. O Cabral, plenamente poderoso, está na cadeia, está em Bangu. Isso é assim como o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha está na cadeia. Assim como o Vacari. Tem mais gente que merece estar na cadeia? Claro. Tem, mas porra, antes não ia. Tá melhorando, a coisa tá melhorando. Tá andando. Dói.
Dói, sofrido, a gente vê as entranhas do país. Mas a gente precisa mudar o nosso sistema. Precisa, concordo Então, mas isso aí que você está falando. Você está falando do deputado e tal. E outra coisa também que eles falam agora de financiamento da campanha. Vamos aproveitar que vocês têm uma audiência extraordinária aí, turma boa. Vamos pensar bem em quem votar para deputado. Não adianta eleger um presidente bom e botar um deputado picareta para não deixar ele trabalhar. Então, mas peraí. Nós vamos ter a eleição agora, certo? Sim, 28. Aí tem 30 e tantos partidos. Vai continuar o mesmo esquema? Um vai fazer coligação com o outro para ter mais tempo na TV. Hoje eles vão tentar colocar em pauta, isso é novo, né? Ontem eu estive em Brasília, conversei com a turma do PDT, e eles vão tentar colocar em pauta uma mini reforma política. Se eles fizerem o que está mais ou menos acordado, vai mudar profundamente. Não propriamente a questão em si, que é assim, nós temos 87% do povo da classe média para a classe trabalhadora. E o Congresso tem 87% de empresários e ricos. Então você tem uma inversão de classe, e a grande questão de classe não é esquerdismo bobo não, que eu já superei isso há muito tempo, mas é o olhar da vida ditado pela sua posição social. Qual é a emergência que você tem quando olha para a Previdência, se você é um cara da classe média alta, que tem o seu plano de previdência e tal, com 9 milhões na conta. É um olhar. O outro é o que cara não tem mais, né? Que não tem mais, né? O outro é o cara que abriu mão das pensões, que não tem empresa, não tem nada, começa a ficar, porra, será que eu devia ter recebido Então, mas é isso que as pessoas... Então, mas qual é o sistema que entra? Eles estão chamando de distritão. Ao invés de você votar nos partidos, ou seja, vai acabar praticamente qualquer necessidade de organização partidária. Porque o distritão apura, São Paulo tem 71 vagas. Os 71 mais votados vão. Mais ou menos. Não, o distritão que eles estão votando isto. Sim. Não, hoje não é assim, não. Hoje você vota no Tiririca, dá 1 milhão de votos a ele. Leva 4 com ele. Ele leva 4 que ninguém sabe quem é. Mas isso é para fortalecer o partido pequeno, tirou muito né? mais votos. Não, pelo contrário, acaba com eles. Por exemplo, o Tiririca levar a cara do partido... Acaba isso. Então, mas... Com o distritão acaba isso. O Tiririca vai ser o primeiro, vai ser o segundo. Ele não carrega ninguém mas com os ele. outros, se não tirarem tantos votos que os deixem no 71º lugar, ou seja, entre os 71 mais votados, não vão entrar mais. Mas será Nada que é passa perfeito. isso aí, Ciro? Eles estão de acordo agora. PMDB, PT e PFL, DEM, estão de acordo. São os 3 principais partidos. Os mais votados. E os mais votados? Mais votados. Sem distrito, no geral. Não, eu chamo de distritão por isso, porque não tem distrito. O distrito é uma votação como de prefeito. Você separa ali um pedaço de São Paulo, Sumaré, tem X mil eleitores, aí candidata um contra o outro como quem elege prefeito. Não é esse sistema. Não, é os 70 mais votados do Estado. 71 mais votados do Mas Estado. aí o interior não fica prejudicado? Fica muita gente. O jovem fica prejudicado, quem não tiver notoriedade fica prejudicado, coletivos ideológicos e incentiva mais ainda a Caixa 2, né? Votos identitários, gays, lésbicas, ambientalistas, negros, etc. Tudo isso fica prejudicado. Só vão se eleger aqueles que tiverem 71 grana. E vai hipertrofiar o dinheiro. É isso Só aí. que eles trazem também uma inovação que é o Fundo de Financiamento da Democracia. Eles criaram esse... Eu fico rindo para não chorar. Então, criaram esse negócio aí que é entregue aos partidos que vão dividir conforme a proporção Irmãmente. E a Previdência? A reforma da Previdência? Você é Nós contra temos ou a favor? eu preciso responder a isso. A Previdência Social brasileira precisa ser reformada. Por quê? Porque nós somos uma sociedade que éramos muito jovens há muito pouco tempo atrás e estamos envelhecendo, na média, muito rapidamente. Então, quando esse sistema foi criado, nós tínhamos 6 pessoas ocupadas para financiar um aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos. Isso ali em 1970. Hoje, nós temos 1,7 trabalhadores ocupados, a média, para um aposentado com expectativa de 73. Então, o regime está quebrado. Porém, como isso não aconteceu do dia para a noite, foram sendo criados penduricados que acabaram onerando a competitividade, aí é que é o excesso de carga tributária, etc, que é contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, esse que aumentou a gasolina agora, contribuição patronal, contribuição do empregado, contribuição do governo que passou a ter. Essas 6 receitas, hoje ainda pagam a conta. Ainda sobra esse ano 28 bilhões. Então não há um déficit urgente. E o problema do Brasil é que a despesa da Previdência consolidada não é propriamente o problema. O problema é que 2% dos beneficiários, de novo, mesma questão, levam mais de 1/3 do benefício. Então você tem juízes, promotores, políticos, magistrados, procuradores,
militares, etc, Integral. levam... Integral, né? Integral. Levam 2%. Os beneficiários levam mais de 1/3 de tudo. E nisso não mexeram. E aí vão mexer em quê? Pegar e equalizar a idade mínima. Mexer em nós. Mexer no Em nós não, meu querido. Mexer em Vai nós. mexer em quem ganha o salário mínimo, quem ganha R$1.000 por mês, não é? Mas mexe na classe média fortemente. Só que gastaram de propaganda agora, quantos Não, salários ridículo, mínimos dava pra Vai mexer em pagar? nós, Paulinha. Nós não mexe em mim, né? Em você tá Nós não vamos- tranquilo. Os velhos... Não mexe, cara. Só pra você ter uma ideia, um professor, se passar essa loucura, passará a ter que trabalhar 49 anos para Imagina um receber a idoso aposentadoria policial. integral. E um policial, 49 anos. Os velhos, nós temos uma Você imagina um sugestão, policial eu, Bola, idoso, você presta imagina atenção. um policial idoso. Velho, o problema é velho. Para, gente. O que eles gastaram na campanha É simples. é só parar de roubar e pagar as Não pessoas. paga não, não, E não mexe. paga Presta atenção, E presta mexe. atenção. Presta Infelizmente, atenção. O Emílio deu uma não. proposta boa. Solução É igual pra simples. todo mundo. Fala, Emílio, Solução no simples. nosso plano. O político vem falar dos velhos, a culpa é Põe dos no velhos. sereno. A culpa é dos velhos. Pega o velho e põe no sereno. O Bola tá fazendo isso com a mãe dele. Isso. Não tá Ela dorme, muito, ela né? tem um corredor no apartamento. Você pega o velho. É um vento encanado. Ele pegou um vento encanado, você põe o velhinho Ela lá. põe Ciro, o sereno se encarrega de uma Não, maneira. o idoso merece todo o respeito. O que tem que idoso, fazer é sereno assim, no idoso. Pega o juiz. Tem vacina pega da o gripe. Pega o juiz, pega o político e iguala. Corta Todo a vacina mundo. da gripe. Corta a vacina Todo da mundo gripe e igual. deixa no sereno. Todo mundo igual, R$5.000 para todo mundo. Muito bem. Emílio. Você não gostou? O Não? Zé tá vermelho, que eu não sei Você o que não fazer. gostou? Não, eu sei que é uma gozação, mas eu não devia dizer. Não. Você não gostou da nossa sugestão, Não. pô? Nós temos cada plano bom, Ciro. Ciro, educação. Joga no Google. Você acaba com todo o problema. O professor não enche mais o saco. Não tem mãe de salário. aluno, não tem salário, não tem nada. Criança na escola, põe no Google e resolve. É Ô, simples. Emílio, pede a voz do Brasil pra você ir pro Nós Bola vamos. também. Ah, e o Luciano Huck, se ganhar, vai dar. Você Nós acha que vamos o Luciano trabalhar Huck pro vai ser um Luciano. bom presidente? Eu e o Bola vamos apresentar a voz do Brasil. Voz do Brasil com o Emílio Surita. Ele já vai dar pra gente. Nós vamos ganhar esse. Fica absolutamente. Nós vamos falar bem de Ciro, você, Ciro. Pode deixar. se você for eleito, você pode me contratar também. A gente pode fazer uma hora do Brasil mais moderna. Não, na hora do Brasil sou eu e Emílio. Ô, Não se mete. Ciro, eu queria agradecer muito sua presença obrigado, aqui hoje. Foi um papo muito bacana. Lindo, charmoso. Vamos lá no... Em nome aí de todos, em nome de todos, eu sei que você tem uma agenda complicada, mas pô, espero que você volte aqui. Maior prazer. Mais vezes pra gente trocar uma ideia, que é sempre bacana a gente ter convidados assim de categoria aqui e discutir isso, porque a gente nunca viu tanta gente interessada em política, tanta gente querendo dar um... Bom, Pô, e os Não, cearenses pô, gostam de você. Os meus amigos cearenses mandaram não. abraço lá no Coco Bambu. se eu não Estarei fosse vendo lá um representante, coquetel. se eu não fosse pessoal bem te querido ama. na minha terra, eu não tinha coragem de andar por aí Não. afora, não. É. Boa. Muito bem. Valeu, da visão. Ganhei Obrigado. todas lá, sabe? Muito obrigado, amigo. Muito Obrigado, a vocês viu? todos. Ciro Gomes, Obrigado mesmo. hoje aqui na programação da Jovem Pan. Senhores, Carioca tem um recado muito importante para Verdade, você. vai surpreender a você. Diga hello para o novo Moto E4 Plus da Motorola, um smartphone para quem está sempre buscando mais. Presta atenção, ele tem uma super bateria de 5.000 mAh, carregamento rápido, telona de HD em 5,5 polegadas, design moderno em alumínio, desbloqueio fácil com sensor de impressão digital multifunção. Detalhe, ele ainda vem com uma câmera de 13 megapixels que tira selfie com flash e modo beauty. Curtiu? Então acesse agora motorola.com.br e dê um hello para o novo Moto E4 Plus. É isso aí.